Life is divided up into the horrible and the miserable. Those are the two categories, you know? Nos filmes, os personagens conversam, brigam, 12 years old, that's one of your Chippewa Falls expressions. Who cares? Who cares? se declaram. Love is too weak a word for... I learned... Cada fala de um filme tem um porquê. E os bons diálogos são construídos por seus roteiristas. Nesse vídeo, vamos pensar sobre os tipos de diálogo e como eles são usados em Anyhow, o filme que no Brasil ficou conhecido como Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. Esse filme foi escrito por Woody Allen e Marshall Brickman, o parceiro do diretor em vários roteiros de seus filmes. O teórico de roteiro, Robert Mckee, escreve em seu livro Diálogo que existem 3 tipos de diálogo: os diálogos do personagem com o público, consigo mesmo e com outros personagens. Anyhow explora os 3 tipos de diálogo. There's an old joke. 2 elderly women are at a Catskill mountain resort, and one of them says, "Boy, the food at this place is really terrible." The other one says, "Yeah, I know, and such small portions." Well, that's essentially how I feel about life. Full of loneliness and misery and suffering and unhappiness, and it's all over much too quickly. O filme inicia com um diálogo de Alve com o público. Na cena, o protagonista, interpretado por Woody Allen, quebra a 4ª parede, olha para a câmera e, de forma direta, conversa com a plateia. Esse diálogo inicial se assemelha a um stand-up. O ponto de virada acontece quando o personagem introduz a história ao dizer: Annie and I broke up. A história é introduzida nessa frase porque a partir daí se inicia a trama. Agora o público quer saber quem é Annie e o que aconteceu. O filme seguirá tentando responder à questão que Alve apresenta. And I still can't get my mind around that. You know, I keep sifting the pieces of the relationship through my mind and examining my life and trying to figure out where did the screw up come, you know? A partir daí, entramos nos acontecimentos da história. Aqui, o diálogo é o ponto de partida para a história e também revela sobre o que será o filme. O diálogo com o público também pode surgir em forma de narração. I swear, I was brought up underneath the roller coaster in the Coney Island section of Brooklyn. Maybe that accounts for my personality, which is a little nervous, I think. O filme também explora o diálogo interno dos personagens, o diálogo consigo mesmos. Oh, I met a big lumberjack. Jesus, this guy's pathetic. If only I had the nerve to do my own jokes. I don't know how much longer I can keep this smile frozen on my face. I'm in the wrong business, I know it. O diálogo interno é uma tentativa de externalizar os pensamentos do personagem para o público. Esse tipo de diálogo é utilizado no teatro e é chamado de solilóquio. Em Hamlet, a peça de Shakespeare, o protagonista fala consigo mesmo nos solilóquios. Ser ou não ser é o mais famoso solilóquio da peça. To be or not to be? That is the question. Nessa cena de Anyhow, o público descobre como os personagens se sentem por meio de seus diálogos consigo mesmos. It's a drag coming home. A lot of beautiful women. It was fun to flirt. I have to face facts. I adore Albie, but our relationship doesn't seem to work anymore. Aqui, o diálogo revela informações para o público que seguem restritas para os personagens. If only I had the nerve to break up, but it would really hurt him. If only I didn't feel guilty asking Annie to move out. It'd probably wreck her. But I should be honest. Uma das cenas mais famosas do filme intercala 2 tipos de diálogo: o diálogo interno e o diálogo com outro personagem. Os personagens conversam, ao mesmo tempo em que nas legendas vemos o que eles estão pensando. So, did you do those photographs in there or what? Yeah, I sort of dabble around, you know. They're wonderful. You know, they have a quality. Well, I would like to take a serious photography course. Woody Allen inseriu as legendas para expor os pensamentos dos personagens. Aqui são 2 camadas de diálogo acontecendo ao mesmo tempo, e o que os personagens dizem não é o que eles estão pensando. Well,
Well, to me, I mean, it's all instinctive, you know? I mean, I just try to feel it, you know? I try to get a sense of it and not think about it so much. Por fim, temos os diálogos entre personagens, que costumam ser os mais comuns no cinema. Se esse tipo de diálogo é o mais comum, seria meio difícil escrever diálogos diferentes, né? Só que anyhow, os diálogos entre personagens são construídos com dinâmicas bem diferentes entre si. Vamos dar uma olhada nisso. Nessa cena, a personagem fala com Alvy, mas é como se falasse com o público, olhando diretamente para a câmera e colocando o público na posição de Alvy. You always only saw the worst in people. You never could get along with anyone in school. Uma cena que seria um diálogo entre personagens toma áreas de diálogo entre personagem e público. You were always out of step with the world. Even when you got famous, you still distrusted the world. Em outra cena, o personagem de Alvy compara a conversa pausada e calma da família Jane com o diálogo caótico de sua família. Nothing like my family. You know, the two are like oil and water. Let him drop dead. Who needs his business? His wife has diabetes. Diabetes? Jack Adams Is that is an the new excuse, president. diabetes? Let me tell you, A man is something 50 else. years old and doesn't have a substantial job. Oh, yes, that's right. What are you talking about? You know what you're talking about? Sure, defend him. You remember? E o que o filme faz é criar um diálogo entre personagens que nem estão no mesmo ambiente. How do you plan to spend the holidays, Mrs. Singer? We fast. No food. To atone for our sins. What sins? I don't understand. Tell you the truth, neither do we. Na cena do consultório, os personagens conversam com seus psicanalistas. Ok, nada demais, né? Só que nessa cena, os roteiristas utilizaram um recurso para transformar o diálogo, e esse recurso são os psicanalistas. Na sala de terapia, os personagens externalizam seus diálogos internos, transformando o que seria um diálogo interno e expositivo numa conversa entre personagens. I think you would have been happy because I really asserted myself. The incredible thing about it is I'm paying for her analysis and she's making progress and I'm getting screwed. I don't know, though. I mean, I feel so guilty because Alvy is paying for it, so, you know. No livro Conversas com Woody Allen, o diretor fala em uma das entrevistas: vivemos numa era psicanalítica. Os conflitos se tornam internos e não tão visualmente ativos e cinematográficos como anos atrás. O grau do conflito é bem mais sutil, num grau muito moderno, em que pequenos lances psicológicos provocam o problema. Esse foi o recurso que Woody Allen utilizou para abordar esses conflitos e tornar esses diálogos mais cinematográficos. E o mais interessante dessa cena é como é construída a dinâmica do diálogo. That day in Brooklyn was the last day I remember really having a good time. We never have any laughs anymore is the problem. I've been moody and dissatisfied. Os personagens respondem às perguntas dos psicanalistas, mas é como se eles estivessem respondendo um ao outro, como numa conversa. São criados diálogos paralelos, os diálogos entre os personagens e os psicanalistas e o diálogo entre Alvy e Annie. The thing is, I mean, since our discussions here, I feel I have a right to my own feelings. I think you would have been happy because I really asserted myself. The incredible thing about it is I'm paying for her analysis and she's making progress and I'm getting screwed. I don't know, though. I mean, I feel so guilty because Alvy is paying for it, so, you know. Um dos recursos de diálogo mais interessantes do filme está em uma das cenas mais icônicas. Na cena da fila do cinema, Alvy e Annie discutem. What are you depressed about? I missed my therapy. I overslept. How can you possibly oversleep? The alarm clock. Atrás de Alvy, o personagem de um professor fala mal dos filmes de Fellini, o que irrita Alvy. A discussão entre Alvy e Annie continua, mas agora a frustração de Alvy é canalizada para o personagem do professor. Hit me on a gut level. I'd like to hit this guy on a gut level. Stop it, Alvy. He's spitting on my neck, you know, he spits on my neck. Que se torna um terceiro elemento do diálogo, com Alvy reagindo a ele durante toda a sua conversa com Annie. Aqui, a cena apresenta um recurso de design de diálogo que Mckee chama de triálogo. A relação triangular entre dois personagens em conflito e um terceiro elemento em que eles canalizam seu conflito. You know, you're so egocentric that if I miss my therapy, you can only think of it in terms of how it affects you. Well done, Sean, is what it is.
Probably on their first date, right? Probably met by answering an ad in the New York Review of Books. A configuração do diálogo muda quando Alvy quebra a quarta parede e fala com o público. What do you do when you get stuck on a movie line with a guy like this behind you? E depois o outro personagem faz o mesmo. Assim, os dois conversam com o público, criando um diálogo em que o terceiro elemento é o espectador. Why can't I give my opinion? It's a free country. He can give you. You have to give it so loud. I mean, aren't you ashamed? Para então mudar tudo novamente e Alvy puxar o teórico Marshall McLuhan. Yeah. Well, that's funny because I happen to have Mr. McLuhan right here. So yeah, just let me come over here a second. Oh, Tell him. I heard what you were saying. You know nothing of my work. You mean my whole fallacy is wrong. How you ever got to teach a course in anything is totally amazing. Boy, if life were only like this. Anyhow é um filme com várias experimentações no diálogo, como vocês viram. E é um ótimo filme para se estudar as técnicas de escrita. Nesse filme, os roteiristas conseguiram ir além e desenvolver o potencial do diálogo. E aí, o que você achou? Você já tinha pensado sobre como as conversas dos personagens nos filmes podem ser bem mais do que parecem? Tem algum filme que você gosta muito dos diálogos? Me conta nos comentários. E segue a gente no Instagram. Toda quinta vai ter novidade por lá. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal para ver os próximos vídeos. E a gente se encontra no próximo Pense Pixel.